Bom dia, boa tarde, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Naira e eu trago novidades para vocês. Lembra da nossa disciplina de biologia e sobre as nossas práticas desse bimestre? Antes disso, vocês lembram dos conteúdos de biologia que nós vamos estudar no terceiro bimestre? Pois bem, vamos dar uma revisadinha. Em biologia animal, que nós estamos estudando no momento, histologia animal, que é o estudo dos tecidos dos animais, e histologia vegetal, que é os tecidos das plantas. Pois bem, aqui nós temos a visão do cladograma das plantas. Lembrando que aqui vai desde as algas verdes até as plantas vasculares e como que é o processo evolutivo entre elas. Por que eu estou mostrando isso? Para que a gente possa entender um pouquinho das plantas, tem que saber a sua origem, assim como a gente estuda em zoologia. A segunda etapa é a parte da embriologia vegetal, que é simplesmente o momento em que o embrião, no caso a semente, ela vai ser germinada e vai formar a plântula, né? Por que é importante estudar essa embriologia vegetal? Porque só assim a gente vai saber como que foi a origem de cada tecido, que é o nosso próximo conteúdo. Finalizando, aí nós vamos ter a parte de histologia vegetal, que é o estudo dos próprios tecidos e células dos vegetais, mostrando assim quais são os tecidos de revestimento, de proteção, de preenchimento, né? Tanto da parte externa, né, que fica fora do solo, que é do caule, folhas, né? Até mesmo a parte de raízes. Vamos ver isso tudo de uma forma bem sucinta, mas didática. Então vem a nossa parte da prática, que vai ser crescimento de plantas. Qual que é a importância dessa prática para o nosso conteúdo? Eu não falei para vocês que nesse conteúdo nós vamos estudar os tecidos vegetais? Então, para que a gente possa fazer esse estudo, é importante que a gente veja o desenvolvimento das plantas. Com isso, como será desenvolvido esse trabalho? Primeiramente, vamos ter as divisões dos grupos, que em cada grupo nós teremos 4 integrantes. É importante que nós temos exatamente esse número de integrantes. Por quê? Cada integrante terá uma atividade a ser desempenhada. Nós vamos ter um de vocês vai ser o roteirista, ou seja, aquele que vai criar e desenvolver toda a trajetória do vídeo. Já estou falando um pouquinho à frente sobre como que vocês vão fazer esse relatório. O cameraman, que vai ser aquela pessoa que vai gravar. O cultivador, que será a pessoa que vai plantar, vai ficar responsável por plantar e cuidar dos tratos culturais da planta, e o pesquisador, que vai fazer a parte de pesquisa a respeito do conteúdo, a respeito das melhores formas de apresentação, entre outros. É importante frisar que, por mais que tenham distintas atividades, todos devem passar e observar todas as etapas, ou seja, teremos sim quem vai fazer cada coisa, mas todo desenvolvimento tem que ter o comum acordo e a ciência de todo mundo. Como fazer? É simples. A parte do desenvolvimento será plantar e cuidar da planta, né? Plantar a semente, né? E cuidar das plantas e obter esses dados. Mais adiante, nós vamos ver como será a obtenção desses dados. Pois então, alunos, a primeira parte é o plantio. Como que vocês vão realizar o plantio? De preferência, o plantio vocês vão fazer utilizando o quê? Algum material para que vocês possam fazer as mudas, tá? Então, aqui eu estou com uma cartela de ovo de isopor. Para que essa cartela de ovo ela pode só ser utilizada como, no caso, para plantio das sementes, primeira coisa que eu tenho que fazer é um buraquinho no fundo delas. Para quê? Para que quando eu for regar, ela não fique encharcada, tá? Então, eu tenho que furar
assim como essa daqui, furadinha, né? Você sempre faz um furinho. Eu fiz com esse material, pode ser com a pontinha de faca ou mesmo com a ponta do garfo, tá? É muito simples. Depois disso, vocês têm, antes de mais nada, na verdade, vocês têm que escolher, né? Qual vai ser o tipo de semente que vocês vão utilizar, tá? Eu indico que vocês utilizem plantas que são de fácil e rápido crescimento, né? Como a rúcula, no caso a couve, não é tão rápida, mas a cebolinha, temos também as alfaces, né? Vocês têm que pegar a semente, antes de chegar a plantar, vocês vão escolher, né, o material que vocês vão utilizar, ler atrás do rótulo ou fazer uma pesquisa na internet para saber quanto que demora para germinar, quanto que demora para poder ser feita a extração, como que é o processo, se aqui para o Tocantins pode ser utilizada essa espécie. Isso tudo vocês costumam ver no rótulo aqui, né, atrás de cada uma dessas, quando vocês compram essas sementes assim. Caso vocês não forem utilizar, pesquisem na internet. Depois eu vou explicar mais ou menos o nosso tempo de pesquisa e auxílio que eu vou dar para vocês para achar essas plantas aqui. Pois bem, outro fator importante é o substrato. Para que a semente tenha um efetivo crescimento, é necessário que esse substrato ele seja leve, bem aerado e que tenha todos os nutrientes necessários. Esse aqui foi um que eu adquiri na Casa Agropecuária, tá? Que depois, só que vocês podem fazer em casa e depois durante as aulas eu vou tirar um momentinho para explicar para vocês melhor como fazer isso. Então, como que é esse processo? Aqui eu já peguei, furei essa bandeja, né? Já coloquei mais ou menos um tanto aqui de substrato e deixei mais ou menos as covinhas. Aí eu vou vir com a semente, olha, essa aqui é uma semente de aipo, tá? E é importante que vocês coloquem no máximo uma ou duas por buraquinho, tá? É um processo bem delicado que vocês têm que ter. Para que não fique muita semente, muita plantinha junta, tá? E também para economizar semente. A segunda etapa, vocês vão fechar, né, o buraquinho. No caso aqui, eu fiz ele bem rasinho. O aipo, ele precisa de pelo menos 5 milímetros, não é muita coisa. Só que além de eu fechar ele aqui, depois eu venho com um pouquinho de solo, mais substrato e boto por cima. Porque muitas vezes, quando a gente acaba de tampar, a gente já vai fazer a rega. E no momento dessa rega, pode acontecer do solo tá muito fofo, afundar, né? E acabar deixando a semente, a semente desprotegida. Então, eu venho aqui, põe um pouquinho mais de terra por cima. E dou uma leve apertadinha para não ficar tão frouxo a terra, tá? Vejam, meninos, que eu não tive, assim, a não ser o substrato que eu já tinha, mas isso aqui tudo vocês podem conseguir, né, a partir de material reutilizado. A rega, gente, como é a semente, é bem pouquinho. Você vai pôr algumas gotinhas de água, né? Lembrando que esse substrato que eu usei, eu já deixei ele um pouquinho molhado, não tá totalmente seco. Tá vendo, ó? Ele acontece de fazer esses buraquinhos, então você tem que tampar, ok? Dica. Os três primeiros dias que você efetuou o plantio, deixe em lugar sem contato com a luz solar direta, tá bom? Cuide para não deixar em lugar muito quente nem com a luz solar direta. Você pode deixar a bandeja no sol, ou você põe um tecido por cima, né, para proteger, ou então você pode até pôr uma bandeja em cima da outra e depois cobrir. Só os 3 primeiros dias, nunca mais do que isso. Para quê? Para que a ausência do sol auxilie, né, no desenvolvimento, na germinação, que a semente possa germinar de forma com bastante vigor. Se tiver muita incidência solar, pode ser que os tecidos da semente comecem a realizar fotossíntese e já comece a fotossintetizar, né, mostrar clorofila, e ela não vai ter um crescimento tão bom.
Pois bem, dependendo da quantidade de tempo que a sua semente, né, ela precisar para até fazer muda, talvez você vai ter que fazer um transplantio dela. Eu indico para vocês pegarem, transplantarem, para que a gente possa fazer o experimento, vocês podem furar, né, e fazer o transplantio em copos descartáveis, ou mesmo essas garrafas aqui de leite, né, você corta ela assim e utiliza. Não precisa comprar um vaso. Por quê? Porque você vai ter que pegar, esse trabalho requer que você pegue, colete dados a partir, né, do crescimento da planta. Ou seja, quando você vai ter lá uma amostra de semente, você depois vai ter uma semana depois que germinou, é interessante que você tenha uma caderneta e faça anotação do dia do plantio, o dia que começou a germinar, e você, a partir do momento que quando ela começar a germinar, você vai tirar uma testemunha. O que é uma testemunha? Você vai pegar uma plantinha dessas e vai colocar no caderno e colar ela no caderno para mostrar a questão de tamanho, as formas, né, anatômica dessa planta. Aí 2 semanas depois ela vai ter crescido um pouco mais. Você vai pegar uma outra plantinha, colocar no caderno e colar. 3 semanas, por aí por diante. Talvez, dependendo, ela vai crescer muito rápido, você vai ter que trocar. Ela não vai aguentar ficar aqui. Então, eu indico, dependendo da espécie que vocês escolherem, então façam os transplantes, no caso, dentro do copo descartável e das caixinhas de leite ou coisa assim, ou mesmo material que possa ser reutilizado. Ok, galerinha? A parte do relatório, tá? Vamos fazer o relatório. Como que ele será desenvolvido? Então, como eu já falei para vocês, o relatório ele vai ser desenvolvido na parte de vídeo, né? Ou seja, vocês vão montar um documentáriozinho, um vídeo, assim como eu estou montando esse para explicar para vocês. O roteiro do relatório, o roteiro desse vídeo. A primeira parte, vocês vão apresentar os componentes do grupo, mais a função. É necessário que tenha a imagem de vocês, tá bom? Na segunda etapa, vocês vão fazer uma apresentação sobre a espécie que vocês escolheram, o porquê vocês escolheram essa espécie e quais são os principais tratos culturais dela. Explica para quem vai assistir que tipo de espécie é e as informações que vocês coletaram dela. A terceira etapa vai ser o desenvolvimento, onde que vocês vão colocar a linha do tempo. Lembra que eu falei para vocês que era essencial ter anotado o dia, todas as datas de plantio, né, de avaliação e tudo mais? Pois bem, então, lá no seu caderninho, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e ter as informações dessa plantinha, desde o momento que ela estava em desenvolvimento, né, na semente, depois quando ela germinou e o crescimento dela. Eu quero que vocês anotem tudo a nível de semanas, tá? Dias ou semanas, dependendo do desenvolvimento da sua planta, tá? Então, é necessário que vocês coletem, façam numa folha um material testemunho, né? Tendo toda essa linha cronológica de como foi o desenvolvimento da sua planta. E é essencial a bibliografia, assim como a ficha técnica. Então, qual vai ser a nota deste trabalho? Nós teremos 2 pontos da prática desenvolvida, né? O que entra aqui na prática? A pesquisa, o plantio, né? Os cuidados culturais, o estudo para ver que tipo de documentário ou tipo de vídeo que vocês vão fazer, tudo isso entra em prática. E os outros 2 pontos vai ser referente ao relatório, ao vídeo que vocês vão realizar. Dessa forma, o trabalho de vocês, esse trabalho da aula prática, equivale a 4 pontos no total. Lembrando que vai ter a questão, eu vou estar observando o desempenho de cada aluno, né? Com relação aos
prazos. Esse trabalho vai ter início no dia 9 de setembro, tá? No dia 9 de setembro, vocês já vão começar a desenvolver o trabalho. E a entrega será no dia 10 de outubro. Não vai ter prazo extra, entendeu, galerinha? Porque esse prazo aqui é o prazo máximo para que eu possa lançar as notas. Como que vocês vão fazer a entrega? Vocês vão me entregar via WhatsApp ou via e-mail, no meu e-mail, nairathais88@gmail.com. Os horários de atendimento. Todos os horários de atendimento serão através de agendamento. Em quais dias? Quarta-feira, que é o meu planejamento na escola, e na sexta, que é minha livre docência, mas que eu vou estar na escola de acordo com o nosso agendamento. Então, fiquem atentos a essas datas, viu, galerinha? Então, qual foi o material de referência principal que eu utilizei? O livro que eu utilizei foi Biologia Vegetal, escrito por Raven, tá? Do ano de 2001. É uma ótima literatura e que a maioria dos nossos trabalhos em relação à anatomia, fisiologia ou morfologia vegetal, tudo é feito a partir dele, nos nossos livros didáticos do Brasil. A gravação desse vídeo foi realizada pelo Josimar, enquanto o roteiro e a apresentação foi feito por mim, Naira. Dessa forma, meu muito obrigada.